Como fazer uma gaiola de coelho? Construindo as duas molduras de madeira. Meça e corte a madeira. A estrutura da coelheira consiste de duas molduras de madeira unidas por 4 ripas. Compre ripas de 5 por 10 centímetros na madeireira mais próxima e corte-as nos tamanhos certos. Uma gaiola para 2 ou 3 coelhos de tamanho médio deve ter 0,90 x 1,80 m. Você precisará de 4 ripas de 90 cm de comprimento, 4 de 60 cm e 4 de 1,80 m. Providencie ainda uma chapa de compensado de 90 por 60 cm, que você pode encomendar com essas medidas ou cortar por conta própria. Use óculos protetores ao serrar madeira. Aparafuse uma ripa de 90 cm a uma de 1,80 m. Posicione uma ripa de 1,80 m no solo, sobre a sua face mais estreita. Perpendicularmente a ela, uma de 90 centímetros, de modo que as duas formem um L. Una-as com parafusos e uma parafusadeira. Use parafusos de no mínimo 7,5 centímetros para garantir que haja penetração em ambas as ripas. Parafusos podem ser comprados em qualquer depósito de materiais de construção. Aparafuse outra ripa de 90 cm à extremidade oposta. Posicione a nova ripa de 90 cm perpendicularmente à outra ponta da ripa com 1,80 m. De modo que toda a estrutura ganhe o formato de um U. Mais uma vez, afixe a junção com parafusos. Ambas as ripas de 90 cm devem ficar posicionadas do mesmo modo para que a peça seja simétrica. Una a estrutura a outra ripa grande, formando um retângulo. Apanhe a segunda ripa de 1,80 m e deite-a perpendicularmente às duas peças de 90 cm. Posicionados assim, os 4 componentes formarão um retângulo. Aparafuse essa segunda ripa grande para concluir a moldura retangular. Instale 2 parafusos em cada junção para mais força e estabilidade. Repita todos os passos delineados acima para criar uma segunda moldura idêntica à primeira. Elas duas serão o topo e a base da coelheira. Tome todas as precauções para que as molduras sejam idênticas. Ao concluir, apanhe os retângulos de madeira e passe para a etapa seguinte, construindo a estrutura a partir das molduras. Deite no solo o primeiro retângulo de madeira, que será o fundo da coelheira. Faça-o num ambiente com bastante espaço para trabalhar. Não precisa ser no mesmo lugar em que você pretende deixar o viveiro. A estrutura não será muito grande e poderá ser facilmente transportada com a ajuda de outra pessoa. Se vai construir a gaiola em um recinto fechado, certifique-se de que haverá espaço para andar à volta da estrutura confortavelmente durante o trabalho. Aparafuse as ripas de 60 cm restantes às 4 quinas da moldura. A função dessas 4 ripas é amparar o teto da coelheira. Deixe cada uma na vertical e encostada nas quinas internas da moldura. Afixe cada uma com 2 parafusos de 7,5 cm. Afixe-as apenas depois de se certificar de que estejam no seu devido lugar e bem alinhadas ao conjunto. Instale todas as 4 ripas antes de prosseguir. Baixe a segunda moldura por sobre as 4 ripas verticais, com a ajuda de outra pessoa.
Encaixe a moldura no conjunto de modo que a face superior desta se alinhe ao topo das 4 ripas. Uma vez que se encontre a posição certa da moldura, ela terá de ser segurada assim até ser afixada. Peça ao seu ajudante para parafusar a segunda moldura. Primeiramente, deve ser instalado um parafuso de 7,5 cm em cada quina da moldura. Depois do que você e seu ajudante poderão soltá-la. Feito isso, reforce a junção de cada quina com mais um parafuso de 7,5 cm para que a gaiola fique segura e estável. Embora seja possível montar a gaiola com apenas um parafuso por conexão, usar um par em cada uma rende um produto final mais robusto. Feito isso, a estrutura estará completa. Posicione e afixe a chapa de compensado sobre a moldura inferior. Toda coelheira deve ter uma parte elevada, onde os coelhos possam ficar ao abrigo do solo. Aloje e aparafuse a chapa de 90 por 60 cm de madeira compensada de um dos lados da coelheira. Depois disso, metade da gaiola ganhará um piso elevado em relação ao solo. A outra metade continuará aberta. Instale um esconderijo na porção de compensado. Pode-se adquirir um esconderijo pronto numa pet shop ou usar uma das incontáveis alternativas mais baratas. Um recipiente plástico de ponta cabeça com uma porta cortada na lateral. Por exemplo, o esconderijo serve para que o coelho tenha onde se abrigar da chuva e do sol intenso. É mais fácil instalar o esconderijo agora, antes do gradeamento. Embora seja possível acessar o fundo da gaiola em outro momento. Gradeando a coelheira. Desenrole a tela sobre a parte de cima da estrutura. Qualquer alambrado ou malha de arame serve. Compre um rolo da malha de cercamento da sua preferência. À venda em depósitos de materiais de construção. E desenrole-o em cima da coelheira para fazer o teto. As aberturas da malha têm de ser menores que os coelhos a serem abrigados. São necessários, no mínimo, 7,5 metros de material. Mas convém comprar uma quantidade um pouco maior para que se possa trabalhar com folga. Instale a malha na estrutura com o auxílio de um grampeador. Instale os grampos em intervalos regulares, de cerca de 10 centímetros, ao longo de todo o teto. A malha deve ser bem esticada sobre a coelheira, ou terá porções folgadas por onde os animais poderão fugir. O grampeador e os grampos podem ser comprados em depósitos de materiais de construção. Corte o excesso de material com um alicate. Pontas de arame pendentes poderiam rasgar roupas ou até arranhar a pele de quem passe ao lado da gaiola. Com um alicate, corte-as bem rentes à madeira. Depois, você pode usar um alicate de ponta chata para retorcer as pontas afiadas de arame contra si mesmas. Ao concluir a instalação do teto, use o alicate para cortar a malha e poder usar o restante do rolo para gradear as demais paredes. Desenrole e grampeie a malha em torno da estrutura. Para gradear o resto da gaiola, tombe-a, a fim de que a lateral fique voltada para cima e você possa manejá-la com a mesma facilidade que o teto. Instale os grampos em intervalos de aproximadamente 10 centímetros. Quando terminar a primeira face, gire a gaiola para passar para a segunda. Repita o procedimento nos 4 lados da gaiola.
que terá, então, todos os lados recobertos exceto o fundo. Corte o excesso de material ao terminar a fixação da malha. Use o alicate para cortar as pontas do arame. A gaiola é gradeada nas 4 laterais e no teto, mas não no fundo. Assim, é possível acessar os coelhos suspendendo-se a gaiola, sendo desnecessário construir uma porta lateral. Se você quer gradear o fundo por temer invasões de predadores, afixe a parte do fundo com abraçadeiras plásticas para poder remover a malha e ganhar acesso ao interior da coelheira com facilidade. Aloje os coelhos na sua nova casa. Coloque a gaiola no seu devido lugar e suspenda-a pelo lado oposto ao da plataforma de madeirite. Peça que outra pessoa a segure assim enquanto você acomoda os animais dentro dela. Abaixe-a delicadamente para encerrá-los. Para limpar a gaiola, peça a outra pessoa para suspender a gaiola pelo lado oposto ao da plataforma com o abrigo e remova dela os coelhos. Feito isso, vire-a de cabeça para baixo para limpá-la com mais facilidade. Para trocar a água e a comida, suspenda o lado vazado da gaiola e passe as tigelas pelo vão.